que Deus colocou em nosso coração para essa noite. No livro de 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 em diante. Os irmãos podem estar sentado mesmo, não precisa colocar-se sobre os seus pés. 2 Reis, capítulo 20. Quem achou, diga amém. Depois de Samuel, está escrito assim. Se alguém não achou, esperar um pouquinho. 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 em diante. Está escrito assim: Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele. Ele disse: Assim diz o Senhor, ordena ou põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido, te lembra que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, havendo Isaías ainda saindo no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. Inclina a sua cabeça e feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te agradeço por te conhecer, Senhor. Eu te agradeço porque Tu és Deus que nos direciona e fala conosco. Então peço a Ti, Senhor, direciona e fala com os Teus nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Põe a sua Bíblia no seu lado e dê uma linda e calorosa salva de palmas bem forte para Jesus. Bem forte. Mais forte ainda. Aleluia. Amém. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele é bom em todo o tempo. Uma das coisas que mais me faz ficar apaixonado por Deus é que Ele não nos vê como nós olhamos e vemos uns aos outros. E nós somos cheios de imperfeições. Nós somos cheios de vontade e temos uma deficiência muito grande, que ignoramos a vontade do outro para que a nossa vontade seja feita. Deus, Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para fazer a nossa vontade. Porque a nossa vontade é viver eternamente. E nós estávamos impossibilitados de viver eternamente por causa dos nossos atos e as nossas ações. Os nossos pecados
faz separação entre nós e Deus. E quando estamos separados de Deus, automaticamente estamos separados daquilo que mais desejamos, daquilo que mais queremos, que é vida eterna. Mas Deus nos conhece. E o que faz um homem se aproximar de Deus, o que faz um homem levar a mão de Deus, ser movido em sua direção, o arrependimento. Aqui o rei, ele foi cometido de uma enfermidade, e essa enfermidade era para a morte. E esse rei, ele não vivia mais uma vida espiritual como vivia antes. Eu quero trazer uma tipologia aqui, porque eu vivi muitos anos lá no mundo. Eu entrei para a igreja com 19 anos, mas ninguém tem noção do que eu fiz dos 9 anos até os 19. Antes de ter 15 anos, eu ia ser assassinado, mas não me mataram, porque falaram que eu não tinha 15 anos e ia morrer. Vou te matar agora porque você está muito novo. Quando você fizer 15 anos, você vai morrer. No mundo lá, ele morreu antes de eu morrer. E nós procurávamos, de todas as formas, viver a nossa vida para satisfazer a nossa vontade, para alegrar a nossa carne. Como eu sempre falo, nós somos insaciáveis. Dentro do contexto eu quero. E nós estamos sempre buscando alguma coisa a mais para nós. E quando fomos transformados pela palavra transformadora, quando fomos vivificados no contexto espiritual, nós começamos a ser instruídos pela palavra de Deus, que nós agora vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. E essa nova vida, ela exige de nós, como também a vida anterior exigia de nós. Quantas vezes eu passei a noite na Imperatriz, no Cacique de Ramos, no Paz Harmonia, na Turma do Pé, Benito de Paula e tantas outras coisas. E não sentia cansaço. E quando meu irmão era diretor de bateria, eu tocava o tarol e nossa mão ficava sangrando, botava a cheirinha da loló aqui e ia... nos estimulava. E nós virávamos à noite. Quanto levamos tristeza para os nossos pais? Não é só eu. Todos nós que aqui estamos temos uma experiência de vida que vivemos antes da transformação em Cristo Jesus. E a nossa entrega para aquilo que achávamos que era legal, era total. E não olhava indiferença em ninguém. Era uma entrega total, a ponto de dar a própria vida. Como eu perdi um sobrinho, perdi primos, e estou aqui, graças a Deus, porque eu ouvi a palavra e atentei para a palavra. Chamei alguns amigos, inclusive meu primo,
Minha esposa está de prova que eu, quando me converti, irmão, eu fiquei apaixonado por Deus. Porque o que eu procurava encontrar no mundo, eu encontrei em Jesus. E todo ano que eu tirava férias, eu ia para a Casa da Bênção em Piabetá, para me consagrar. Longe da muchacha, dos pais, e ficar de manhã, tarde, noite orando, lendo Bíblia, direto dentro da igreja. E lá Deus me deu uma visão com meu primo, que ele levaria tiro, mas não morreria. Ia ser preso, mas seria solto. Ele era segurança do Orlando Jogador. Nós vivíamos uma vida muito estranha. E Deus me tirou. E eu falava para ele que Deus fez comigo, faria com ele também. Para você ver que nós, em busca do prazer da nossa carne e da nossa vontade, nós perdemos a nossa própria vida. Graças a Deus, para nós, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós estamos aqui porque no momento que Deus falara conosco, nós permitimos que o Espírito Santo nos conscientizasse que a vida que vivíamos estava nos levando em passos acelerados para o abismo. E naquele momento estava sendo proposto, o que Deus estava nos oferecendo era uma vida com abundância. E eu saí de Piabetá correndo, fui falar para o meu primo. 3 dias aconteceu o que eu falei. Ele foi defender Orlando, levou um tiro nas nádegas, foi preso na delegacia da Penha, ficou lá porque os caras queriam. Depois foi solto, ele me chamou de macumbeiro. Eu casei e eu não deixei de insistir. E um certo dia ele bateu na porta da minha casa com um presente para me dar. Eu adoro, eu gosto de cordão, pulseira e tal. E ele veio com um relógio bonitão. Gosto de relógio. Eu devo ter uns 10 relógios. E aí, o que acontece, irmão? Eu só abri a janela assim, ó. Agora, o nosso relacionamento é outro. Não tem troca de arma, não tem troca de presente. Eu quero trocar. Esse caminho que você vive, joga fora, vem andar no caminho que eu vivo. Ele não quis. Foi embora, daqui a pouco só escuta os tiros. Mataram ele pertinho. Mas foi um prazer que ele estava sentindo e viver a vida que viviam. Se entregou de corpo e alma. Assim também era nós. E quando aceitamos Jesus, irmão, nós começamos a limitar a nossa entrega. Na minha vida, Jesus só manda só isso aqui. Porque agora eu vou para lá, vou para cá. Tá? Não, irmão, presta atenção. O Senhor te fez entender que Ele agora é o Senhor da sua vida. Que a nossa entrega para com Ele tem que ser total, como era antes. Só que o nosso prazer agora não é no adultério, não é nas brigas, que eu brigava muito, irmão. 3, 4, era mole. Mas só que isso alegrava a minha carne. O Senhor me transformou e me deu um novo entendimento. Que agora a vida que eu vivo é para servir e adorar aquele que venceu a morte e me dá o direito de vida eterna. Eu não posso viver uma vida de engano com Deus. Eu não posso servir a Deus
e só querer que seja feita a minha vontade. Pelo contrário, a Bíblia afirma categoricamente que nós fomos chamados para experimentar qual é boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que Ele possa nos conduzir em triunfo nessa terra. E o inimigo, irmão, ele conhece a igreja, que vive uma vida de entrega total a Deus. E a igreja que não vive. E quando a igreja, quando ela foi chamada e transformada em habitação de Deus, porque antes nós não éramos habitação de Deus. Quem habitava em nós não entendíamos, era o camarada. Porque o que nós fazíamos era coisa do outro mundo. Mesmo que você se sentia a pessoa mais comportada da família, mas os seus atos e as suas ações agrediam os preceitos de Deus. O que é preceito? Mandamento. Os mandamentos de Deus. E quando nós agredimos o mandamento de Deus, as bênçãos, elas são limitadas sobre as nossas vidas. Estão delegando poder ao camarada para ele conduzir a nossa vida e fazer dela o que ele acha que tem que ser feito. Mas uma vez transformado em igreja, temos que experimentar e ver e viver a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. E Deus, irmão, Ele tem prazer em te revelar a boa e perfeita e agradável vontade dEle. Para que Ele possa na sua, na minha, na nossa vida, realizar o projeto dEle. Que mesmo nesse mundo, onde jaz no maligno, nós viemos ter paz. Ainda nesse mundo onde a guerra física já invadiu os lares, esposo agredindo esposa, filho agredindo os pais, não há um respeito mais familiar, não há um respeito mais nos trabalhos. A pessoa, para crescer, ela sobe na outra, no sentido de atropelar, caguetar. Mas ele diz que Deus, irmão, Ele nos conduz em triunfo e abre porta para nós aonde não há porta. Porque quando nós colocamos no nosso coração, eu sou de Deus, a minha vida está na mão de Deus, eu confio que Ele é o meu provedor, Ele me chamou para um fim, assim eu procedendo, Deus vai me honrar em toda circunstância. Em toda dificuldade que eu enfrentar, o Senhor vai estar na frente. Agora, Ezequias, ele tinha uma posição de uma igreja adoradora. Uma igreja que servia a Deus em espírito e em verdade. E Deus começou a honrar. Porque quando nós honramos Deus, Deus nos honra. Se você pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai ver que Deus, Ele sempre, Ele nos honra. Deus, Ele nunca vai nos deixar de mão abanada. Deus, Ele nunca vai deixar de te galardoar quando você honrar Ele. O que é galardoar? É te presentear. Galardão, no contexto hoje, aqui na terra, é presente. Então, toda vez que nós nos propomos a honrar a Deus, Deus, Ele vai te presentear dentro daquilo que você mais deseja. Irmãos, eu amo a minha família. Não tem coisa melhor do que ter os meus netos ficar aqui comigo esses dias, as minhas filhas. E quando você tem uma família, e você vê as boas e bem-fazeres da mão sobre a sua família, é Deus te galardoando. É Deus te honrando.
Ezequias, ele viveu um período da vida dele honrando a Deus. E Deus honrava ele. Não quer dizer que se você não honrar Deus, Deus não vai te honrar. É que quando você deixa de honrar Deus no contexto espiritual, você está quando você honra Deus, você está fechando a porta para o inimigo entrar na sua casa, na sua família, nas realizações dos seus sonhos. Então as bênçãos do Senhor virá sobre a sua vida. Vamos ter dificuldade? Vamos ter, porque o mundo é cruel, ele não nos proporciona facilidade de nada. Mas Deus, Ele diz que vai nos conduzir em triunfo, vai nos ajudar nessa dificuldade. Mas quando deixamos de honrar a Deus, estamos delegando poder para o inimigo entrar. Estamos dando poder para ele. Estamos abrindo a porta para que ele possa entrar na sua vida. E quando ele entra na sua, na minha, ou na vida de quem dá brecha, ele vai mostrar um atalho. Quem está no caminho vai pegar um atalho. Quem pega o atalho sai do caminho. Então Deus não pode honrar quem não está no caminho. E o que eu quero dizer? Quem é o caminho? Jesus, ele se apresentou como caminho. Eu sou. Só essa palavra eu sou já é muito forte. Para enfatizar o caminho. Eu sou. Para enfatizar a verdade. Eu sou o que mais vocês precisam da sua vida. E ninguém vai para o Pai se não for por mim. Então a intenção do inimigo é te instigar, é me instigar ou nos levar a pegar um atalho. O atalho vai nos levar para o mundo e para a prática de antes. E consequentemente vai vir os problemas que dificilmente nós conseguiremos solucionar. E aconteceu isso com Ezequias. Ezequias começou a ver o seu reino sendo destruído. A sua saúde sendo destruída. E agora, Deus, ele dá um alerta. Porque Deus não quer perder ninguém. Fala para o teu irmão, Deus não quer te perder. Fala assim, pastor, Deus não quer te perder. Irmão, isso é muito forte. Deus, ele não quer nos perder. Mas no mundo espiritual, nós somos caçados. Mas não com arma letal. Mas somos caçados com munições que o inimigo sabe que é despertar o nosso desejo carnal. Despertar aquele desejo que nós tínhamos antes. Aquela vontade que nós tínhamos antes. Tem cabra que adora pular o cercado. Tem marido, irmão, que ele não sossega o facho. Adora pular o cercado. A Bíblia diz que nós temos que realizar o desejo da nossa esposa. Mas ele, assim como as esposas devem realizar o desejo dos seus esposos. E o inimigo sabe disso. Ele começa a atirar nos ouvidos palavras mentirosas. E quando nós ouvimos, gera desejo, gera vontade. Ezequias, ele foi bombardeado. Ele foi bombardeado. E chegou o momento que ele não conseguiu. Ele começou a desviar dos preceitos de Deus.
Ele começou a desviar daquilo que Deus determinara para que ele vivesse, para que ele fosse bem-sucedido em tudo. Aí veio doença, veio uma má administração. Existe atos e ações que nós cometemos que traz para a nossa vida coisas que nós não queríamos. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida que não queria viver. Talvez você foi instigado a fazer alguma coisa lá atrás, que a consequência hoje é alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Talvez nós nos desviamos do querer de Deus. Talvez estamos vivendo uma vida bem longe de Deus. Não estamos fazendo aquilo que Deus quer que façamos. Ei, chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós, diz o Senhor. Pelo contrário, Ezequias foi se distanciando. E quanto mais ele se distanciava de Deus, através dos seus atos e das suas ações, maior eram os problemas que chegavam até ele. Porque o inimigo, ele quer que nós vivemos uma vida bem distante de Deus, para que o projeto de vida que ele tem para cada pessoa venha se concretizar. E quando nós nos achegamos a Deus, o projeto de vida de Deus para nós vai se concretizar. Qual é o projeto de Deus? No mundo tereis aflições. Ei, na sua vida você vai ter aflições, mas essa aflição não vai te destruir. Essa aflição não vai te levar a se matar. Em meio às aflições você terá paz, porque o espírito de paz em meio à turbulência vai estar sobre a sua vida. Porque eu sou a paz que você precisa em meio a essa divergência, essa incompatibilidade entre casais, entre filhos. Eu sou a paz que você precisa para passar por essa fase. Mas o lado oposto não. Ele veio para matar, roubar e seu projeto de vida. Então ele vai conduzir as pessoas em caminho que vai levar ela à morte. Destruição de sonhos, destruições de projeto. Ezequias, ele foi instigado. Agora chegou um ponto que ele estava já perdendo a vida. Mas Deus não abre mão. Deus não abre mão de ninguém. Eu não sei como você se encontra, mas os olhos do Senhor estão sobre você. E a misericórdia de Deus, ela é sobre a sua vida. Assim como Deus, ele levou o profeta para falar com Ezequias, Deus, ele nos trouxe aqui nessa noite para falar para você. Ele é o Senhor que te sara. Ele sara emocionalmente, ele sara psicologicamente, ele sara fisicamente, ele sara espiritualmente e vai muito mais além. Ele sara relacionamento. A Bíblia diz que o profeta chegou e falou: olha, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Amém. O profeta saiu. A Bíblia diz que agora o rei, ele é levado pelo Espírito a se arrepender, porque ainda havia sensibilidade. Tem pessoas que perderam a sensibilidade a ouvir a palavra de Deus, entender que Deus está falando, e ela insiste em viver a mesmice distante de Deus. Ele, pelo contrário, falou: Deus, lembra-te que eu andei na tua presença e fiz o que era reto. Já caracteriza
que ele não estava andando mais, que não estava fazendo mais do que era reto. O mais importante dentro do relato bíblico é o arrependimento. Irmãos, quando uma pessoa ela erra, o inimigo muitas vezes, ou todas as vezes, ele tira proveito, levando alguém a te acusar, ou trabalhando na sua mente, no seu subconsciente, na hora que você vai orar, ele vai falar, você fez isso, 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 você não é digno de ler Bíblia, de ouvir louvor. Ele começa a te distanciar através da guerra na mente para você não se aproximar de Deus. E essa batalha é uma batalha espiritual. E a pessoa vai orar, e quando ela dobra o joelho, aquela guerra, traz à memória os seus atos e suas ações que agrediu o preceito de Deus. Mas Ezequias, ele não dobrou o joelho. Não importa se você dobra o joelho ou não. Se você está no banheiro, no teu quarto, que você esteja no ônibus, no trem ou na barca, no metrô ou no seu carro. Deus, ele tem uma das atribuições chamada onipresença. Ele está presente em todo lugar. E aonde você se arrepender, de fato, de verdade, vai ser manifestada a glória de Deus sobre a sua vida. O que é o arrependimento? É o ato de não praticar mais aquilo que você praticou, interrompeu o relacionamento com a pessoa. Então Ezequiel, ele falou, Deus, eu me arrependo, tem misericórdia de mim, não farei mais o que eu fiz, viverei uma vida íntegra diante de ti, porque sei que só tu és Deus e não há outra além de ti. Tu tens poder de sarar a ferida, o Senhor tem poder de realigar os relacionamentos que foi quebrado. O Senhor tem poder de abrir portas que foram fechadas. O Senhor tem poder de levantar o que está caído. O Senhor tem poder de renovar a vida espiritual. O Senhor tem poder de derramar do teu poder sobre os que estão enfraquecidos e dar uma nova perspectiva de vida. Deus, eu sei que só o Senhor é Deus e não há outra além de ti. O arrependimento de dentro para fora. Deus, ele recebeu aquela oração. Antes do profeta chegar no portão, a resposta da oração: volta e fala com meu servo, que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Aleluia. 55 com mais 15, está na benção. Quem ia morrer 15 anos, irmão, ia morrer, ia me matar, né? Nem ia morrer. Agora, mas 55 é benção de Deus, não é verdade, irmão? Agora, mais 15 anos, o arrependimento multiplica anos de vida. O arrependimento, irmão, te leva para o céu. Não insiste em achar que esconder vai trazer benefício. A Bíblia afirma que aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Que quer dizer misericórdia? É a mesma coisa de graça. O que é graça? Favor imerecível. Irmão, ninguém é melhor do que ninguém. Estamos aqui para ser aperfeiçoado pela palavra.
e aos poucos, sendo conduzido por Deus para o céu, nos caminhos conturbados, cheios de armadilha. Que quando a Bíblia que diz que o nosso adversário, o diabo, é sagaz. Já leu isso? Astuta cilada do diabo. Já leu isso? É cilada bem projetada, bem arquitetada e colocada em lugar estratégico para nos destruir. Se você caiu em alguma cilada do inimigo, irmão, se a sua vida espiritual não é a mesma que antes, fala com Deus que você quer viver uma vida que você vivia antes. Se você não tem sentido a presença de Deus como você sentia antes, porque os seus atos, as suas ações não é a mesma de antes, se arrepende. Não vive camuflado. Se apresenta e fala: Deus, eis-me aqui. Eu quero ser transformado. Eu quero ser renovado. Eu quero viver uma nova vida em Cristo Jesus, porque eu quero ir para o céu. Ezequias, ele tinha uma enfermidade física que ia matar ele fisicamente, mas no contexto espiritual, ou talvez até morto. E qual é a pior morte? Física ou espiritual? Aqui as duas iam se entrelaçar. Então que tenhamos vida espiritual, porque a vida eterna ela é garantida. Se você percebe que você está morrendo espiritualmente, porque você está sendo induzido ou instigado a fazer alguma coisa, nessa noite Deus ele quer te perdoar. Nessa noite Deus quer derramar uma unção de vida nova sobre a sua vida mortificada. E quer dizer, ele quer te vivificar. Quem está morto, ele ressuscita. Quem está morrendo, ele vivifica. Tem muitas pessoas morrendo espiritualmente falando. Elas acham que andam vivas, mas estão mortos. Um dia, eu tenho um aquário lá em casa. Aí o aquário vazou a água todinha. A menina, ai pai, os peixinhos. Aí os peixinhos. E a água foi embora. E se eu falasse para o peixe: como é que você está? Está vivo? Estou vivo. Estou vivo, mas estou morrendo. Está faltando água. Está pulando. Ele fica pulando. Estava pulando lá. Parece que está vivo. Está vivo, mas está morrendo. Tem muito crente que você olha. Está pulando. Está vivo, mas está morrendo. Não tem coisa melhor do que viver com Deus. Ter uma vida espiritual com Deus. Ei, para cá, não é fanático não, irmão. É relacionamento de fidelidade. Porque tem muito. Está vivo, está pulando, mas está morrendo. Está fora da água. Dentro do contexto, Jesus é a água da vida. Se está fora da água, está fora da vida. Se arrepende. Viva com Deus agora e aqui. E daqui uns dias, nenhum de nós teremos medo de partir. É uma música do Oséias de Paula, como muitos dizem, de 1900 antigamente. Ninguém vai desfrutar coisas do céu se não viver uma vida espiritual com Deus. Vai ter aparência de quem está vivo. Vai pular como quem está vivo, mas está morrendo. Vamos fazer como Ezequias, irmão. A Bíblia diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Não precisa de um clínico geral. A Bíblia
não diz para você procurar um clínico geral. Porque nós temos o Espírito Santo que nos faz entender que os sintomas ou os atos que estamos praticando vai diagnosticar que estamos morrendo espiritualmente. Ela diz: examina-se o homem a si mesmo. Eu queria te convidar nessa noite a você examinar a si próprio. Coloca-se de pé em nome de Jesus. Eu sei que errei, mas peço outra vez uma chance. Não dá pra ficar distante assim, com essa angústia no olhar. Por isso eu preciso ao primeiro amor voltar. Quebra minha vida, faça-me de novo. É tudo que eu preciso para ser um crente novo. Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus, nesta noite, ó Pai, eu peço a Ti, ó Deus, pela vida de todos quantos estão aqui no prédio, assim como também pela vida daqueles que estão nos assistindo pela live. Que o Espírito Santo renove essas vidas, ativam, vivificam e restauram. Nos enche de desejo, ó Pai, de fazer a Tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, sara feridas espirituais. Porque, como Teu servo falou, porque te abate a minha alma, porque perturba em mim, espera em Deus, porque ainda o louvará na sua salvação. Ó Deus, cura essa alma ferida, Senhor. Alega essa alma que está abatida. Restaura vidas espirituais nessa noite. Traga para os teus braços aqueles que estão afastados, Senhor, como o filho pródigo. Se afastou, mas nunca esqueceu do trato que ele tinha na casa do Pai. Mesmo distante, ele lembrava. Alguém está lembrando, Deus, e quer voltar para a casa do Pai. Dá força para que possa tomar essa atitude de fé. Tantos quanto os que estão aqui, ó Pai, como aqueles que estão do outro lado pela live. Porque o que nós queremos é no futuro bem presente receber um corpo de glória e ser chamado pelo nome que está escondido na sua onisciência. Ó Deus, o Senhor que sonda os nossos corações, o Senhor que conhece o nosso deitar e o nosso levantar, nos ajuda nas nossas dificuldades que temos tido, de ser uma igreja fiel a Ti, Senhor. Ó Deus, ajuda cada um nas suas limitações. Perdoa, Pai, aqueles que estão pedindo perdão a Ti, nessa oração que estão fazendo. Alega, Senhor, a alma dessa pessoa. Derrama uma unção nova em nome de Jesus. Limpa o coração, a mente que foi contaminada pelaquilo que ele viu e ouviu, Senhor. Renova os desejos espirituais, porque o que viu e ouviu gerou desejos que têm levado a um enfraquecimento espiritual. Oh, Espírito de culpa, lava-sudecan, tchurumicou. Espírito de culpa, lava-sudecan, tchurumicou. Espírito Santo de Deus, que atuou na ressurreição de Jesus Cristo, que há de atuar
no arrebatamento da igreja. Venha atuar na vida da igreja nessa noite, Senhor. Trazendo um alinhamento. Levando a igreja para o centro da tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.